O livro de Juízes tem muito em comum com a época em que nós vivemos no Evangelho. Naquela época havia uma ordem de Deus para Israel: se espalhem por toda a terra prometida e tomem posse dela. Josué, com o povo todo de Israel, venceu as principais guerras, mas faltavam as pequenas, e então inimigos que estavam em pequenos núcleos espalhados por toda a Canaã, eram responsabilidade de cada tribo israelita conquistar. Nós hoje temos uma ordem de Deus de ir por todo o mundo, nos espalharmos para conquistarmos almas e fazermos discípulos. Para fazer discípulo, a pessoa precisa primeiro ser discípula. Ela precisa ser trabalhada pelo Senhor, ensinada e fortalecida. Depois, cada cristão vai ser um agente multiplicador do Evangelho. Não é isso que está acontecendo. A maioria dos crentes é como sardinha em lata em grandes templos, aglomerados, sem condição de evangelizar. A única coisa que muitos crentes sabem fazer é convidar pessoas para as reuniões e não sabem mais nada. Não estão aptos a pregar o evangelho, muito menos a fazer discípulos daqueles que porventura se decidirem. Quando alguém se decide, sabe o que esses crentes fazem? Vai lá para a igreja e largam lá mais uma sardinha no meio daquela lata toda apertada, com milhares de pessoas trancadas dentro de quatro paredes e o diabo na porta rindo à toa. É aí que eu quero que vocês fiquem. Façam bastante entretenimento religioso, mas fiquem dentro das quatro paredes. Você entende isso, meu irmão? Minha irmã? Na época dos juízes, Deus deu uma ordem: se espalhem agora e conquistem. Judá saiu na frente. Havia um líder que era Caleb. Ele era um líder valente, conquistador, ousado, como Deus quer que sejamos. Em cada lugar, em cada bairro, em cada cidade, Deus quer levantar líderes. Acontece que em muitas igrejas, os líderes grandes são como que uma tampa de panela de pressão, que prendem os novos líderes ali para que eles não se manifestem. Os grandes impedem a manifestação dos pequenos, exatamente ao contrário do que Deus quer. Isso é terrível em nossos dias, mas a ordem é: cada um saia, se espalhe, seja líder, conquiste, faça discípulos. Bem, e quando foram, encontraram um detalhe. Judá saiu conquistando e para conquistar. Fez uma coisa muito boa que deviam fazer todos os outros também. Judá se uniu com Simeão, aumentou a sua força e conquistaram juntos. E depois se espalharam para tomar posse, cada um do seu território conquistado. Mas aqui em Juízes, no capítulo 1, a partir do versículo 19, nós encontramos um relato muito interessante e típico daquela época. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Esta vai ser a realidade. Não pense que você vai conquistar tudo, que a igreja vai vencer todos os problemas, que todas as maravilhas vão acontecer na sua frente, porque afinal de contas o pastor diz que é época de conquista. Ele profetizou que você vai ser cabeça e não cauda, então você sai e passa a maior vergonha, porque você vai verificar que tem muitos cananeus com carros de ferro na sua frente e você vai fugir para as montanhas. Triste isso, povo de Deus fugindo, o povo de Deus com medo. Exatamente, crentes são muito corajosos dentro da igreja. Quando saem, cada um abaixa a cabeça e sai com medo danado. É assim que as coisas acontecem. E quando vem alguém de outra religião lá fazendo um trabalho na esquina do despacho, ficam com muito medo. Crentes que são valentes lá dentro da igreja, mas na sua casa se escondem e fogem para frente da televisão. É muito triste esse quadro e aconteceu inclusive com Judá.
Ou seja, acontece nas melhores famílias de cristãos. Judá era a tribo mais forte e tinha um líder mais destacado, que era o Caleb, companheiro íntimo de Josué nas grandes conquistas. Bem, quando lemos mais o texto e procuramos analisar, nós vamos verificar que isso era de Deus, para que eles não se ensoberbecessem, para que eles pudessem continuamente ter motivos para vigiar. Isso é importante, sabe, uma pessoa que recebe muitas bênçãos. Eu vou descrever um quadro típico e você vai ver se é verdade ou não é. Uma pessoa estuda, passa num concurso, ganha um emprego bom, um salário elevado, ela compra uma casa boa, um carrão bom. Essa pessoa vai ser evangelista, vai ganhar almas, essa pessoa vai fazer muitos discípulos. Pense nas igrejas, quaisquer igreja, pessoas que têm esse perfil. Elas serão crentes espirituais, ganhadores de almas? Claro que não, eles vão se acomodar, eles vão andar bonitos, bem vestidos, num carrão e jantando aí dos melhores restaurantes, e nada de ir para a rua ganhar almas. A bênção demais faz as pessoas se acomodarem. Deus não deu para Judá todas as bênçãos, porque eles precisavam se humilhar e continuar vigilantes para terem motivos para continuar lutando. Deus quer os crentes lutando, todos, evangelizando, lutando e ajudando os outros a vencerem também. Mais adiante isso se generalizou. Ao invés de ser só Judá, aconteceu com todas as tribos. E no capítulo 2, então, de Juízes, nós lemos: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Interessante, foi o anjo do Senhor, mas falava como Deus. Nós entendemos que era uma chamada teofania, a manifestação do próprio Jesus. Uma grande parte dos estudiosos da Bíblia crê que todas as vezes em que no Antigo Testamento aparece um anjo do Senhor falando como Deus, é o próprio Jesus que aparecia. E na continuação ele diz: Pelo que também eu disse: Não expulsarei mais diante de vós os vossos inimigos, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Muito bom. Se humilharam e renovaram seus votos de aliança, de consagração a Deus, tudo muito bom. Mas os inimigos continuaram. Existe muita gente que está pregando coisas que não estão na Bíblia. Meu irmão, proclama, toma posse pela fé, declara com a sua boca a vitória, profetiza isto. Isso é uma doutrina que nós não adotamos, não aceitamos, não é bíblica. A confissão positiva, isso não é bíblico. Não confesse com a sua boca a vitória, porque não basta isto. Quando Deus disser uma profecia, então tenha por base a profecia confirmada do Senhor. Mas se Deus não falou, não diga a sua boca em nome do Senhor qualquer coisa, porque você vai estar correndo um sério risco de ser punido pelo Senhor. Portanto, a confissão positiva não é suficiente. Você precisa de obedecer sim ao Senhor, ter a direção de Deus, lutar, santificar a sua vida. É pelo poder de Deus que você vai vencer. Se encha do Espírito. Sem oração você não vai se encher do Espírito. Orando 5 minutos por dia você nunca vai ser cheio do Espírito. Participando de reunião uma vez por semana você nunca vai ser
cheio do Espírito, busque incessantemente a face do Senhor, com muita intensidade em oração, se santificando para se encher do poder, e assim você vai gradativamente conquistando. Não pense que você vai conquistar tudo de vez, que vai abrir um grande templo, uma grande igreja, muitas pessoas vão se converter. Olha, facilidade não é na obra de Deus. O que cresce depressa é mato. Árvore boa não cresce depressa não, vai ter trabalho, vai suar, vai sofrer, vai ter que enfrentar inimigos à sua volta e vai ter que enfrentar falsos irmãos dentro do meio de vocês. Então é luta para todo lado, porque Deus quer que as lutas existam para nos fortalecer. Mas Ele promete estar conosco se nós estivermos com Ele. E assim, gradativamente, nós vamos alcançando vitórias, agradecendo a Deus, louvando a Deus por cada vitória, e Deus vai ampliando nossos horizontes. É assim que Deus quer. Mas cuidado, meu irmão, com pregação de facilidade. Tem muita pregação que está visando dinheiro e não é baseada na Bíblia, não. É muita profecia falsa de grandes interesseiros que estão interessados no seu dinheiro, mas eles não são fiéis a Deus, não.